Muito bem, amigos do esporte, estamos no ar com mais um programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV, o seu canal 10 da sua VTV. No programa de hoje, vamos falar aí sobre essa etapa final do Campeonato Brasileiro, além do arbitral do Campeonato Estadual da Série A. Essas e outras notícias já aqui no nosso programa Mundo Esporte. Abrindo o nosso programa aqui, o Mundo Esporte, nesse primeiro bloco, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Nós estamos caminhando aí para a 34ª rodada do campeonato, né, faltando apenas 4 rodadas para fechar, né, a temporada esportiva de 2013. E eu vou chamar mais uma vez o nosso jornalista, amigo, convidado de hoje, José Maria Matar, que é o comentarista da grande maioria. José Maria, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa Mundo Esporte. Um abraço, muito obrigado pelo convite. Vamos de novo falar sobre futebol, né? Falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro e algo mais que tiver adentrado ao esporte. Falando aí do Campeonato Brasileiro e pegando agora a classificação, o Cruzeiro, aliás, é o primeiro colocado com 71 pontos, enquanto o segundo lugar é o Atlético Paranaense com 58 pontos. Em terceiro vem o Grêmio com 54, em quarto lugar o Botafogo com 53 pontos. Estamos aí na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e a situação dos clubes do Rio de Janeiro não está nada boa. 2 clubes estão lá na zona, né, do rebaixamento. Mas o Flamengo estava próximo, saiu, está numa zona confortável. Em 11º lugar, o Flamengo está com 45 pontos e saiu, né, trocou com o Fluminense. O Vasco estava na zona do rebaixamento, saiu e deixou o Fluminense entrar. O Vasco agora está em 16º, lá na porta ainda da zona do rebaixamento, está naquela zona de perigo, com 37 pontos. E o Fluminense em 18º, com 36 pontos, a diferença apenas de 1 ponto. E o Fluminense, a situação é delicada. Foi a segunda troca de comando técnico nessa temporada de 2013. Primeiro foi a saída do Abel Braga para a entrada do Vanderlei Luxemburgo. Agora saiu o Vanderlei Luxemburgo para a entrada do Dorival Júnior. José Maria Matar, nosso comentarista, o que você acha dessa mudança, apenas faltando 4 rodadas para fechar o campeonato? Vai surtir algum efeito essa mudança agora para salvar o Fluminense, Zé? Olha, Cleiton, realmente o Fluminense dá a prova de uma desorganização muito grande. Porque veja bem, como é que o futebol ele tem algumas situações que faz o futebol às vezes até ficar emocionante e bonito. O ano passado o Fluminense estava numa posição extremamente privilegiada. Tinha um bom time, o goleiro do Fluminense estava pegando tudo e cá para nós a arbitragem estava achando aquilo uma maravilha. O Cruzeiro estava muito ruim, estava no finalzinho, olha só os posicionamentos. O Fluminense muito bem, foi o campeão, e o Cruzeiro lá embaixo. O Atlético teve até a oportunidade de empurrar o Cruzeiro para a segunda divisão, e o Atlético, não sei o que aconteceu, amarelou, e o Cruzeiro acabou dando um sarrafo no Atlético, e o Cruzeiro ficou vivo na primeira divisão. Hoje o Cruzeiro praticamente está com a mão na taça. E o Fluminense, que era o campeão, até com justiça, hoje está lá amargando já praticamente a sua descida para a divisão inferior. Então o futebol tem dessas coisas. Aí tira o Abel, coloca Vanderlei, como se o treinador fosse bater uma falta bem batida, como se ele fosse marcar um gol debaixo da trave, ou que fosse perder. O treinador não tem culpa. Não estou querendo aqui dizer que o Vanderlei é bom ou que é ruim, até porque eu acho que treinador, para mim, é tudo uma coisa só. Eu acho que eles gastam muito dinheiro com o treinador. Prova disso é que todos os clubes estão aí com a faca no pescoço, devendo INSS, devendo tributos profissionais da área trabalhista, profissionais, empregados, enfim. O futebol hoje está amargando, talvez até porque paga-se a um treinador R$1 milhão, enquanto um jogador lá tem o seu sacrifício e que ganha lá 20, sacrifício, mas ganha 20, 30 mil. Eu te pergunto, qual gerente aí, quem é que está ganhando 15, 20 mil reais por mês? Mas o jogador ganha porque tem a carreira curta, mas o treinador não. O treinador pode ter 20, 40, 60, 70, 80, não importa a idade do treinador. Então eu acho que o Fluminense está muito mal organizado agora. Perdeu o Fred, perdeu o Deco, já havia perdido o Conca, né? Perdeu aquele meia, o Neves, enfim. Thiago Neves. O Fluminense foi perdendo alguns valores
Isso aí fez com que os substitutos que não fossem totalmente à altura pudessem colocar o Fluminense numa situação de conforto. Ele corre esse risco, exatamente. Agora, administrativamente, pelo amor de Deus, o Fluminense pecou muito. Tirar Vanderlei para colocar o Dorival, saiu o Abel, como se o treinador realmente fosse consertar. Eu não vejo por aí. Eu acho que é uma grande perda ficar aí correndo atrás do treinador para resolver problema de gol. Zé Maria, a única notícia boa do Fluminense nessa temporada 2013 está sendo agora o anúncio, na última semana, da assinatura já do pré-contrato do retorno do Conca ao futebol do Fluminense para a temporada 2014. Então, vai já trazer um bom atleta, um bom jogador para arrumar aquele meio de campo do Fluminense. Mas a gente sabe que a deficiência do Fluminense no seu setor defensivo peca muito, e é o que está acontecendo nesse ano de 2013, é realmente isso aí. Esse problema lá no setor defensivo do Fluminense. Eu acho que o retorno do Conca dá um ânimo, né? É uma situação até psicológica para o Fluminense. A volta do Conca realmente ela vai corrigir aquele defeito que o Fluminense ficou ali no meio. Porque com a saída do Deco e o Thiago Neves, realmente ficou uma lacuna muito grande. Por menor que seja os profissionais do Fluminense, esse buraco ficou tá sem ali. Aquele meio de criação. Não está lubrificado. Então o retorno do Conca ali realmente é um ponto. Agora, será que o Conca vai voltar para o Fluminense? Me desculpa você. No Fluminense da primeira divisão, o Fluminense da segunda. Hoje saiu. É um problema, né? Saiu declaração nos jornais que Conca já falou lá da China, que independente da divisão, o projeto dele voltar para o Fluminense está mantido. Tem outra coisa também. O que acontece com o futebol é o seguinte, me recordo como se fosse hoje, quando o Atlético Mineiro, o meu clube de coração, ele voltou para a segunda divisão. Aliás, quando ele caiu, não é que ele voltou, ele nunca esteve, ele foi para a segunda divisão. Você está de atleticano hoje, né? Galo, preto e branco, né? E cinza. Então, quando o Atlético caiu na segunda divisão, parece que houve uma arrumação na casa. A torcida agrupou, os patrocinadores, os amantes do futebol, as pessoas que gostam do Atlético, realmente elas voltaram. Isso já aconteceu com o Fluminense, pode acontecer agora com o Vasco. Alguns tipos, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras caiu para a segunda divisão. O que o Palmeiras perdeu? Nada. As rendas do Palmeiras foram excepcionais, o Palmeiras se arrumou de novo e vai vir forte para o campeonato de primeira divisão. Então essa coisa de cair para a segunda é muito relativo, a gente nunca quer a derrota. Mas nunca é tão ruim um remédio amargo e pode servir para reajuntar, reanimar, readministrar toda a situação do futebol, no caso o Fluminense ou o Vasco, né? Porque nós não estamos falando aqui de Ponte Preta, nem de Criciúma e nem de Náutico, que já despediu. Mas de qualquer forma, o nome do Vasco e do Fluminense são nomes extremamente respeitados no futebol brasileiro. Continuando a falar, Zé Maria, sobre o Campeonato Brasileiro, saindo do inferno, agora indo para o céu, lá para o topo da tabela, primeiro lugar, Cruzeiro com 71 pontos. O que você dá esse sucesso do Cruzeiro aí? Começou o Campeonato Brasileiro não muito bem e agora manteve uma diferença aí extraordinária. Né? O que aconteceu foi o seguinte, apenas com exceção do Curitiba, o Curitiba foi o único time que começou bem ali junto com o Cruzeiro, junto com o Grêmio, o Botafogo, o Atlético Paranaense. Hoje está em 13º. E ele veio caindo, uma coisa que ninguém entendeu o que aconteceu com o Curitiba. Desandou. Tem o Alex, que é um baita de um jogador excepcional, né? E o Curitiba veio voltando, veio retroagindo, mas os times que mantiveram essa largada inicial, Cruzeiro, Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense, eles se mantiveram. Ao longo do campeonato, o que se traduz aí? É um time bem montado. O Cruzeiro hoje tem alguns jogadores da base, jogadores que dão uma sustentação muito grande. Essa semana mesmo, vendo no programa da Sport TV, o Raul dizendo dos jogadores que já tem no Cruzeiro, já preparados para a próxima temporada. Ele tem uma meia dúzia de jogadores lá, entre zagueiro, goleiro, meia, atacante, jogadores novos que incorporarão ao time do Cruzeiro na próxima temporada. E essa turma que agrupou o time do Cruzeiro foi um grupo que veio realmente da base do Cruzeiro. Alguns jogadores que foram comprados, né? Venderam aquele menino Diego, que passou do Vasco, veio pelo Atlético, e Diego Silva, esqueci o nome dele, Diego, camisa 10, muito bom jogador, e ele acabou indo embora do futebol do Brasil, e nessa vinda o Cruzeiro pegou um jogador, e esse jogador virou titular. Se não me engano, parece que é o Ricardo Goulart, alguma coisa assim, William, me parece, o Bigodinho. Então nessa troca, eles conseguiram pegar um jogador que estava meio perdido, e passou a virar titular do Cruzeiro. Então o time do Cruzeiro realmente hoje joga como música. Virtualmente o campeão brasileiro, não tem a menor dúvida,
ele está muito à frente, ele não tem mais como... a gente não pode dizer impossível, porque depois daquela vez que o Fluminense precisava de ganhar 9 jogos, e ele conseguiu ganhar todos os 9 jogos, a partir dali você não pode dizer nada que é impossível. Agora tem um detalhe, o Ed Carlos, que jogava no Fluminense, saiu, porque enquanto o Ed Carlos jogava na zaga do Fluminense, o Fluminense estava perdendo. O dia que deram aquele abraço nas Laranjeiras, a torcida do Fluminense foi lá e abraçou ou o torcedor ou o Ed Carlos. O Cleiton lembra disso. Eu estive lá presente. Isso, então quando o Ed Carlos saiu, o time do Fluminense virou outro. Então, é uma batatinha podre ali no meio que bota a perder. É o caso do Atlético, né? Não está muito bem porque tem um Jô, essa batata podre que bota tudo a perder no time do Atlético. Agora, Zé, quem inventou o Ed Carlos como jogador de futebol, me desculpe, mas não joga nada. Olha, quem inventou o Ed Carlos, eu não sei o CPF dele nem o nome, mas deve ser o mesmo que inventou Jô no Atlético, Richarlison. Você quer coisa pior do que você ver Richarlison jogando futebol? Aquilo, 8 bolas no Richarlison, ele chuta 8 para lugar nenhum e 2 para o mesmo lugar. Ou seja, para lugar nenhum. É muito ruim, só sabe jogar para trás. Eu não sei se é com a fama dele, é Bambi, veio de São Paulo. Nunca vi gostar tanto de jogar para trás. E Jô, toda bola que vai para Jô, quando ele não faz falta, ele chuta para fora. Horrível. Aí tem o Filipão, né, que conseguiu baixar o Palmeiras. Olha só como é que é o futebol. É um negócio interessante. O Filipão manda o Palmeiras para a 2ª divisão e como prêmio ele ganha a seleção brasileira. Ainda me faz a gente levar o Jô. Ele até podia levar mesmo o Jô, mas que alguém comprasse o Jô, fosse embora do meu querido Atlético. Porque a gente sofre com esse cara lá. Cara, todo jogo o Jô é substituído, mas mantém ele como titular. E vai virar o titular da seleção brasileira. Aí você me pergunta, você vai torcer para a seleção brasileira? Quer que eu seja bastante sincero? Eu não sou tão patriota assim. Eu acho que a Argentina ganha isso. Bom, Zé Maria vai ficar com a Argentina, mas eu vou ficar com o meu Brasil. Se o Brasil for eliminado logo na primeira fase e a Itália prosseguir na Copa do Mundo, eu vou ficar com a Itália. Eu queria muito que o Portugal tivesse, mas infelizmente Portugal não se classificou para a Copa do Mundo, mas eu fico com a Itália. Se o Brasil não tiver sucesso, eu vou torcer para a Itália pela descendência familiar italiana, né, Zé? Eu acho que você tem bastante razão. Eu, como sou matar árabe, não tenho nenhum árabe na seleção, eu fico à vontade para torcer para melhor. Mas é lógico, uma brincadeira. Mas eu vou dizer a você com sinceridade, eu não vejo o Brasil, ainda que está com um time bom, não vejo no Brasil o Brasil como campeão. Eu acho que quem ganha é a Argentina. Eles trouxeram a Copa para a América do Sul, aquele negócio, escolher Brasil, tudo conversa, aquele ali tudo armado. A Copa começou em 1930, para quem não sabe, eu não tô, me desculpa até, a gente não está querendo aqui dar aula de futebol nem nada não, mas Copa, muita gente achava que começou a Copa porque um grupo de dirigentes sentado numa cozinha e tomando uma biritazinha ali para resolver o negócio de futebol, se foi lá na Europa. Aí, por favor, fica lá na Copa. Aí foram para a Copa para começar a conversar e virou Copa. Mas isso tudo é brincadeira. Na verdade, Copa é o seguinte, C de cultura, O de organização, P de política e A de arte. Copa. Entendeu? Então você tem aí organização, política, porque quando fala política é interessante política, mas política vem de polis, que é grego, que é povo. Então tá certo. É cultura, organização, política e arte. Isso começou em 1930. A primeira Copa foi no Uruguai, se não me engano, né? E não me recordo, estou sendo sincero aqui, quem foi o campeão, me parece até que foi o Uruguai mesmo que ganhou, que ele repetiu no Brasil em 1950, e de lá para cá o futebol veio ganhando algumas poucas mudanças, digamos assim, porque o futebol começou realmente na Europa, mais precisamente na Inglaterra, quando uma partida de futebol durava até 2, 3 dias. Eles faziam aquela bola, aquela pelota, né? Aquela chamada grande bexiga de couro, e era uma multidão de pessoas, de um grupo e de outro, políticos, né? Ou religiosos ou profissionais, e aquilo ali, às vezes, acabava, depois de 3 dias de exibição, tinha um saldo de mortos. E de lá para cá a coisa veio remodelando, aí veio o Charles Miller, trouxe para o Brasil em 1917, para São Paulo, e começou o futebol brasileiro. Hoje o futebol brasileiro é, sem dúvida, o espelho do futebol mundial, ainda que aqui no Brasil os jogadores daqui são, muitos deles, são de fraca categoria, a maioria está lá fora. Prova disso é que a seleção brasileira ela é feita de jogadores que estão na Europa. Outro dia, vendo o Neto
na Band, o Neto fazendo uma referência aos jogadores do sub-20 da seleção brasileira, qualificando os jogadores, dizendo que são bons jogadores, excepcionais, que sabem, têm um bom trato com a bola, né, e sabem fazer um cruzamento, têm um bom fundamento. Enquanto, isso é a palavra do Neto, enquanto no futebol brasileiro você vê uma porção de... Ele colocou macacos, depois colocou cavalos. Macacos e cavalos jogando futebol, de tão ruins que são. Os caras não conseguem fazer um cruzamento. Vai bater uma falta, o cara faz um absurdo. Às vezes o zagueiro ou o lateral sai com uma bola pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Gente, ele vai chutar uma bola, ele bate com a parte interna do pé. Essa bola só poderia ir para dentro do gramado, eles conseguem mandar para fora, para a lateral. Então você vê cada coisa absurda. Cruzamentos a meia altura. Poxa, o zagueiro, eu não consigo entender. O zagueiro tem 1,90 m. Ele sai da zaga, vai lá para a área para poder pegar um escanteio. Aí, vai no pé trocado, ou no mesmo pé da direita e tal, eles batem a bola dessa alturinha. Não entendo. Então, para que o zagueiro sai de lá, com 1,90 m, vem para cabecear uma bola, se o cara não consegue cruzar uma bola? Então, o que tem de qualidade ruim, é até meio contrassenso, qualidade ruim, né? A gente não tem mais qualidade no futebol. Vendo alguns tapes essa semana no futebol, ainda na época do Pelé, você via a bola picando no gramado, num passe. Hoje é como se fosse essa mesa. O jogador não consegue acertar um passe de 3, 4, 5 metros. Enquanto o Gerson, o Rivelino, vários jogadores enfiavam um passe de 30, 40 metros por cima e por baixo. O futebol nosso está muito desclassificado. Tínhamos a irregularidade dos campos. Hoje é exatamente. Tudo nivelado. Não pode reclamar, né? A bola mais leve. Muito mais leve. Antigamente a bola era muito pesada. Você, para bater um escanteio, você tinha que vir com muita força para chegar ao intento da área. Você subia a bola, batia bem e tal. Os jogadores vão lá na linha de fundo e interessante é o seguinte, outro detalhe, Cleiton, é a quantidade de jogador lesionado no futebol brasileiro. Não sei lá fora, que eu não acompanho lá fora. Aí você vai no Atleta, tá quebrado lá. Richarlison, Ronaldinho, Fernandinho, todo final de jogo tem que sair. Jô tem que sair. O Leandro Donizete ficou parado 2 ou 3 meses. Então é muita gente lesionada. Mas tem jogadores que estão na Europa, quando retornam para o Brasil, eles reclamam do calendário do futebol brasileiro, que diferente que é do calendário do futebol europeu. Olha, eu não sei se é o calendário. Uma vez eu me recordo aqui, até mandar um abraço ao nosso companheiro Evaldo Queiroz. Na ocasião nós estávamos fazendo um jogo pela difusora. Eu comentando, eu não sei quem estava narrando, parece que Paulo Lacerda e Evaldo lá embaixo na pista, no americano. E eu havia falado com o Evaldo Queiroz que o preparador físico do americano estava acabando com o jogador do americano, estava todo mundo estaleiro. E ele achava que não sei o quê, e ele quis armar uma para mim e me jogar junto ao preparador físico. E era até mineiro o preparador físico. Aí Evaldo me disse: ô Matar, eu estou aqui com o seu conterrâneo, acho que era Maurício, vê com ele aquela situação do jogador que está no estaleiro achando que ele ia me colocar na fria, né? Olha, eu perguntei ao treinador o seguinte: escuta, cada jogador tem o mesmo comportamento físico do outro, são todos o mesmo nível? Musculatura, resistência? Não. Cada um tem um posicionamento. Tem um que corre mais, outro corre menos, um salta mais, outro menos. Um tem uma carga muscular mais leve, outro lesiona mais, outro recupera mais. Tal. Cada um é todo mundo diferente um do outro. E vocês aí embaixo, Maurício, quando você está dando preparo físico, é isolado um para cada um? Eu falei: não, é coletivo. Falei: então, Evaldo, está respondida a minha pergunta. Então, realmente, os jogadores estão lesionando, não conseguem acompanhar. Ele falou: exatamente. Alguns jogadores não têm a mesma carga física, não têm o mesmo suporte para acompanhar alguns outros. Só que a carga é a mesma. Se você me der 60 quilos para carregar, eu posso carregar. Mas o outro só carrega 15, o outro carrega 90. Então, há muita perda nessa parte de musculatura e muita gente está lesionando. O futebol brasileiro está cheio de gente no estaleiro, muito jogador no estaleiro. O que é bom, está acabando. Eu acho que o Romário, por exemplo, o Romário é um dos maiores exemplos que eu posso citar de jogador de futebol. Quando eu tive a oportunidade de comentar jogos que o Romário jogava, Americano e Vasco, Americano com Flamengo, eu ficava observando o Romário baixinho. Ele acompanha a bola o tempo todo.
O goleiro está com a bola na mão, ele desloca. O goleiro manda a bola para sair pela uma lateral, ele vai o tempo todo acompanhando a bola. Chega no momento final, ele só sai aquele baixinho muito largo. Ele dá muita... Não é posicionamento. Ele salta no tempo certo, cabeceia no tempo certo. Outro que não gostava de treinar, Raul do Cruzeiro. Se vocês não sabem, o Raul não foi na Copa de 78, porque o Tele estava na Toca da Raposa e o Raul treinando. Só que o Raul era muito lento, ele não gostava de acompanhar o ritmo de todos os jogadores. E numa bola que o Raul foi fazer uma defesa, a bola pegou nesse dedinho dele e estirou o tendão. Aí ele ficou lesionado na hora, parou, o Tele chegou e falou assim, bem feito. Quer dizer, tem muita gente que reverencia o Tele. Eu não sei para que lugar que o Tele foi parar, você tá entendendo? Mas que eu tenho uma grande mágoa do Tele de não ter levado o Reinaldo, eu tenho. Porque João Saldanha, na ocasião, o Neiro Lasmar falou com o Tele, prepara o Reinaldo, que eu quero o Reinaldo na Copa. O Reinaldo reestreou contra o Santos, no Mineirão, ganharam do Santos de 2-1. O Reinaldo, em plena forma, o Tele levou o Careca, machucado, bichado, e largou o Reinaldo para trás. Não levou o Raul, porque o Raul não queria fazer o gosto dele. Tá certo que havia um certo desentendimento, mas o certo seria uma conversa melhor dos treinadores. Chorou o nosso bloco agora, o primeiro bloco do programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos falar sobre o campeonato estadual de 2014. Teve um arbitral na última semana na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. A tabela já está na mão, já no segundo bloco a gente vai trazer a tabela com exclusividade aqui no programa Mundo Esporte, aqui na sua Mundo TV. Não saia daí. Meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Faz parte da nossa vida sempre querer mais. Mais diversão, informação, velocidade. Por isso a VTV preparou para você a melhor internet e TV por assinatura. Então não perca tempo e aproveite a nossa promoção de internet de 10 mega por apenas R$ 69,90 em qualquer pacote de TV. E o melhor, não é só por 2 meses, é preço real mesmo. Ligue agora mesmo para 2101-7777 e surpreenda-se. VTV é de Campos, é da gente. Vai ter um nocaute nas drogas. Vai ter um nocaute nas drogas. De volta com o segundo bloco do programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV, falando agora do Campeonato Carioca, o estadual de 2014. Em arbitral realizado na última semana, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro deixou já definido a tabela para 2014. A competição, que começa no dia 19 de janeiro, será realizada esse ano em turno único, com todas as 16 equipes se enfrentando e as 4 primeiras classificando-se às semifinais e também logo em seguida para as finais. Nessa fase haverá apenas um jogo. As semifinais serão 26, 27 de março, jogo de ida. Jogo de volta, 29 e 30. Já as finais, dia 5 e 6 de abril. E o jogo de volta, dia 12 e 13 do 4. Então, Zé Maria Matar, vamos dar uma passada rapidinho aqui na tabela do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Série A de 2014. Começando 19 de janeiro, vai ser num domingo, o horário ainda não definido, tá? Mas jogam nesta primeira rodada. Flamengo enfrenta o Audax Rio, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, Vasco da Gama e Boa Vista, Cabofriense e Macaé, Madureira e Fluminense, Bom Sucesso e Volta Redonda, Friburguense e Bangu, Resende e Botafogo. José Maria Matar, essa análise aí, esse ano agora, 2014, devido à Copa do Mundo, o Campeonato Carioca vai ser mais curto, apenas um turno único, para poder terminar mais rápido o campeonato
estadual do Rio de Janeiro 2014, Zé? Eu gostaria de saber se realmente isso aí vai ser pontos corridos, que provavelmente para ser um turno único, tem que ser ponto corrido. O melhor lambe tudo e vai embora. Agora, é uma outra história. No ano passado, se eu não me engano, no ano passado retrasado, o Flamengo perdia todos os jogos do Campeonato Brasileiro e ganhava todos da Copa Brasil. Então, futebol é uma coisa diferente, é uma coisa que mexe com a paixão de todo mundo. Vai começar tudo de novo. Fluminense que está para cair, Vasco que está para cair, daqui a pouco aparecem bem lá no Campeonato Carioca e começa tudo de novo. Já foi época que o futebol carioca tinha o americano que peitava todo mundo. Agora, perdeu a graça o futebol carioca. Vai ficar só no meio dos quatro de Flamengo, Fluminense, Botafogo e não tem outra alternativa. Eu não acredito que Audax, Cabo Frio, a Cabo Friense, a Friburguense, enfim, não tem outro páreo. O americano era o único time que conseguia assustar os grandes da capital. A partir de agora, com a saída do americano do cenário esportivo do estado, da primeira divisão para a segunda, acaba muita graça, perde muita graça o futebol carioca. Pois é, pelo que eu entendi aqui, vai ser esse turno único com as 16 equipes se enfrentando e as 4 primeiras, né, que estarão classificadas para as semifinais. Então, nesse modo aí, será pontos corridos. Provavelmente o que vai ser melhor para o futebol carioca. Porque eu gosto dessa questão aí dos pontos corridos, porque mantém justo, né? Eu acho que um mata-mata no futebol não é muito legal. Eu prefiro ponto corrido, porque a vantagem do time que ele está indo bem, está pontuando, e ele chegar lá na frente para se classificar, eu acho que é mais democrático, é mais justo, e o futebol carioca está avançando. E parece que essa competição de 2014 foi modificada justamente devido à Copa do Mundo. E como a competição não pode ser modificada por um ano, então esse módulo de 2014 também vai ser o mesmo módulo para 2015. Eu acho que pontos corridos realmente é interessante. O Atlético, em 1987, se eu não me engano, ele estava 13 pontos à frente, disparado à frente de todo mundo. O São Paulo vinha logo atrás. Como não era ponto corrido, ficou para a final Atlético e Flamengo, Atlético e São Paulo, e o Atlético acabou perdendo um jogo para o São Paulo de 1-0, e nessa perda desse resultado o Atlético ficou como vice-campeão e São Paulo foi campeão. E o Atlético com 13 pontos à frente. É muito injusto. Eu acho que pontos corridos tem que ser mantido, eu acho que é a melhor situação, que privilegia realmente quem mais trabalhou, quem mais pontuou dentro da competição. Dando sequência aqui no nosso programa Mundo Esporte da Mundo TV, falando agora um pouquinho, saindo do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro já de 2014, vamos falar um pouquinho do nosso esporte local, começando pelo Goitacás Futebol Clube. Em notícia recente, o Goitacás anunciou aí a contratação do seu novo treinador, Lúcio Anísio, ele que teve passagem aí pela seleção brasileira, sendo treinador das categorias de base, e foi o treinador que deu acesso à Série A para a equipe do Tigres do Brasil no ano de 2010. José Maria Matar, e aí o que você acha aí dessa mudança técnica do Goitacás, saindo o Júnior Marinho, que não teve um bom sucesso na Copa Rio, e agora vindo aí o Lúcio Anísio para assumir e já fazer o trabalho de preparação para a temporada de 2014, Zé? Olha, Cleiton, eu gostaria que você me falasse agora, não era do treinador, não, eu gostaria que você me desse a notícia, o Vandinho está voltando, teve um lateral direito que há pouco tempo jogou no Goitacás, que eu não me recordo o nome dele, espetáculo de jogador, mas excelente o garoto, um lateral direito muito bom. É isso que ganha futebol. Esse Lúcio Anísio, eu já sei mais ou menos quem é a figura, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, porque para mim treinador não quer dizer nada, sabe por quê? Zezé Moreira um dia entrou no vestiário do Botafogo, era um clássico Flamengo e Botafogo. E o Zezé dando a palestra ali, conversando com os jogadores, aquela, tem que ter uma conversa antes do jogo. E de repente olhou lá no fundo do banco, antigamente tinha uns bancos compridos de madeira no vestiário, e ele tá vendo o Garrincha de costas para cá e as costas do Garrincha dando aquela balança. Ele viu o Garrincha, estava rindo. Ele deu volta, chegou lá perto, estava o Garrincha com a revistinha do Tipatias, morrendo da risada. Ele voltou, continuou dando a preleção dele. Ele dizia, o que eu vou falar com o Mané? Tem como você explicar para Garrincha o que Garrincha tem que fazer? Já pensou um treinador explicar para Rivelino que ele tem que dar aquele corte, que o Pepe tem que chutar, que o Pelé, que Tostão, que Toninho Cerezo, que Reinaldo, que Zico. Olha, esse negócio de treinador de futebol
pelo amor de Deus, o treinador ele tem que descobrir, é o seguinte, é que o jogador não tem bom tempo de bola, ele tira fora do time, um jogador que não sabe cobrar um escanteio, que não tem tempo de bola, que não sabe bater um lateral, aí sim o treinador é bom. Agora, esse treinador que vem pra cá e fica, volta a jogada, eu sou contra isso, volta a jogada, você tem que fazer assim, só que eles esquecem de combinar com o time adversário. Chega lá na hora, o time adversário atrapalha tudo. Um bom time de futebol, o clube tem que estar todo preparado, um bom presidente, um bom gerente, um bom diretor de futebol, enfim, você vem fazendo aquela escala de bons, aí você tem que ter também um time muito bom. Porque não adianta você pegar um bom treinador e entregar para eles um bando de jogador cabeça de bagre, que ele não vai conseguir nada. Eu recordo uma vez que ofereceram a Vanderlei Luxemburgo uma oportunidade de treinar o Flamengo. Ele respondeu seco assim, eu tô achando que agora não é o bom momento para poder pegar o Flamengo. Eu acho que mais na frente a gente pode conversar. Ele sabia que ia pegar o Flamengo e não ia conseguir resolver o problema, porque o Flamengo estava todo desmontado. Aí é que eu te digo, quem ganha são os jogadores. O treinador, eu digo com mais sinceridade, acho que ele está mais para atrapalhar do que para ajudar. Eu acho que você tem que ter um comandante, quem dirige o treinamento, a escalação do time depende dele, porque ele que está ali manipulando o dia todo, mas e aquele jogador que de pé de ouvido, que fica fazendo aquele bate-papo acaba virando um lado simpático, ele acaba não tirando o jogador. Lá no Atlético, por exemplo, o Cuca diz assim, o Rick tá voltando muito bem. Uma intimidade com o Rick, já chamando ele de Rick, um jogador horroroso, medíocre, e ele acabava virando titular da... Por sorte nossa, por sorte do Clube Atlético Mineiro, ele se lesionou e não volta nem para disputar o Campeonato Mundial, entendeu? Mas pelo gosto do Cuca, era o Richarlison. Por quê? É o meio de campo, aquele cara simpático que bate o papo, acaba ficando. Acho que tem que acabar isso. Jogador de futebol tem que ser muito bom, ele tem que ser o dono da posição. Há muitos anos atrás, eu fico falando há muitos anos atrás, porque eu tenho 64 anos, eu não vou poder dizer de ontem, eu prefiro dizer de antes. Antigamente, se vocês não sabem, não tinha esse negócio de reserva, não. O time principal era o time principal. E você sabia de cor e salteado. Vamos lá, no Flamengo. Garcia, Tominos e Pavão, Jadir, Dequinha, Jordan, Joel, Moacir, Henrique, Dido e Zagallo. Era o time do Flamengo, em 1950, 52, 54. Hoje o time do Flamengo tem Hernani, daqui uma semana o Hernani vai para a Espanha, aí coloca o Rafinha. Aí o Rafinha é vendido para o Vasco, você não sabe mais time de ninguém. Acabou o futebol. Antigamente o futebol jogavam os melhores. Os melhores, hoje não. Hoje é quem tem mais fisicamente, mais preparado do que joga. Por isso que o futebol tem essa bagunça que a gente vê por aí. No último final de semana foi sediado na Praia do Farol de Santo Tomé a terceira etapa do Campeonato Regional de Surf, que teve prosseguimento no sábado e também no domingo, num dia ensolarado com clima de verão. Os atletas que são patrocinados aí pela Fundação Municipal do Esporte, um evento também organizado pela nossa Fundação de Esporte, levou centenas de pessoas à Praia do Farol de São Tomé para acompanhar o espetáculo aí, dos surfistas. Vamos passar agora o resultado das categorias. Na categoria Mirim, em primeiro lugar, Ailton Dilana, segundo, Iverton Valentim, terceiro lugar, Andres Almeida, em quarto lugar, Luan Dias. Na categoria Júnior, tivemos em primeiro lugar Facundo Aires, em segundo Guilherme Lopes, em terceiro Andres Almeida e em quarto Ailton Dilan. Na categoria Open, primeiro lugar Cláudio Freitas, segundo Yuri Frezia, e em terceiro Marcelo Ribeiro e em quarto Guilherme Lopes. Na categoria Sênior, primeiro lugar Cláudio Freitas, em segundo Cristiano Silva, terceiro lugar Renando Praiano e em quarto lugar o Juliano Aquino, que trabalhava, não sei se ainda trabalha na minha época de aluno da Faculdade de Direito de Campos, e trabalhava lá na secretaria, o Juliano Aquino, que é até da família Aquino, que surfa muito bem. Então tá de parabéns à garotada de Campos participando do campeonato de surf, terceira etapa do Campeonato Regional de Surf, disputado lá no primeiro pier da Praia do Farol de São Tomé, que teve atletas aí
né, da cidade de Campos, da região dos Lagos, também aqui do litoral São Joanense. Zé Maria Matar, você gosta de surf, Zé Maria? Já acompanhou algum campeonato de surf? Ou quando, na sua juventude, você já arriscou pegar algumas ondas? Apesar que mineiro não tem praia. Já ia dizer isso para você. mineiro não tem praia, mas se arriscou quando vinha para cá pegar umas ondas aí, Zé Maria Matar? Ô Cleiton, é ler do engano seu achar que Minas não tem mar. Tem uma cidade aqui próxima de Juiz de Fora, chama Mar de Espanha. Então Minas tem mar, né? Só no nome. Só no nome. E ela margeia bem uma parte ali do litoral leste do Brasil. Alcobaça, por exemplo, diriam que a quantidade de mineiros que tem imóveis lá em Alcobaça já daria o suficiente para ter um trecho ali para ser Minas Gerais, para exportar o mineiro. Mas ele não está fazendo questão disso não. Exporta favorecendo o Rio, Espírito Santo, é um estado bem amigo, entendeu? Mas quando eu vim para Campos, há 30 e poucos anos atrás, eu frequentei muito a praia de Santa Clara, vou a Gruçaí, a Farol, mas eu gosto de mergulho. Eu gosto mais de águas claras, mais profundas. Eu lembro, você tinha aquele arpão. Exato, eu gosto de fazer mergulho submarino. Mas o surf para mim não dá, até porque eu não tive esse início de esporte. A minha modalidade de esporte em Minas era futebol e natação. Entendeu? Basquete eu não podia jogar basquete. Pelo tamanho? Não é pelo tamanho não. Eu era muito viril no basquete. E todas as vezes que eu ia jogar basquete, eu ficava de pivô e eu acabava machucando, porque eu era lateral, eu era zagueiro quando jogava futebol. Então quando eu ia jogar basquete, eu me remetia à forma de defesa. E eu acabava machucando os jogadores. Eu preferi parar. O vôlei não é o meu forte, não tinha altura, não tem muito talento para levantar. Então meu negócio era nadar e futebol. Quanto tempo está sem mergulhar, Zé? Tem bastante tempo. Já tem mais de 3 anos que eu não mergulho. Já arrisca voltar a mergulhar? Volto tranquilamente, não tem problema. Posso fazer. Vamos marcar com a nossa produção. Um dia a gente marcar com o Zé Maria no programa Nosso de Esporte, fazer um bloco especial sobre mergulho. Podemos, sobre mergulho. Eu conheço alguma coisa sobre mergulho, porque o mergulho é interessante, porque as pessoas que não sabem nadar podem mergulhar tranquilamente. Porque você vai descer com todo equipamento e você vai respirar mecanicamente. Você não precisa saber da braçada nem nada, você vai descer e você vai controlar. Faz os movimentos. Todos os movimentos tranquilo. Então, é realmente um esporte muito bom, entendeu? Você tem um visual completamente diferente de tudo aquilo que você vê. É como se fosse uma galeria de artes, né? Quando você desce, você mergulha, a qualidade da água, os peixes que você vê, é um negócio até muito educativo. Acho que todo mundo tinha que aprender a mergulhar para entender uma vida subaquática, para entender um pouquinho do mar, que eu acho que é o maior e melhor celeiro da alimentação futura do universo, vai vir do mar. Eu tive um prazer, não de fazer um mergulho, mas de entrar numa água do mar bem a quase 2 horas para dentro do mar, lá na Bahia, muito né? Claro. Quando eu fui lá com aquele convite, nós fizemos um passeio a barco e num trecho lá para dentro do mar... Corumbau? A gente estava indo para a ponta do Corumbau, o barco parou e lá no meio, 2 horas para dentro do mar, a gente... mergulhou onde tinha umas pedras ali, tava um óculos, não era um mergulho. Mas você nadava, dava para ver os peixes, cada coisa linda. A natureza é uma... Realmente o mergulho é um esporte espetacular, eu gosto muito. A natureza surpreende a gente, né? A gente é muito pequenininho numa imensidão dessa aqui, nesse universo, e a natureza, né, aquática, a gente vê aquela vida marinha, é espetacular. Eu tenho vontade de mergulhar e ver muito mais do que eu vi aquilo, né? Você pode fazer o curso aqui pelo Corpo Bombeiro, depois você pode aperfeiçoar em Guarapari, fazer seu batismo. E se você precisar de um padrinho... Você tem... Todos existem? Tudo para Tenho, da PAD. Eu posso fazer mergulho com equipamento em qualquer local. Tá vendo? Então aí, nós vamos marcar depois com a produção. Verão tá chegando. É só Zé Maria dar sugestão no local aí, para poder a gente estar fazendo aí essa gravação especial aí de mergulho, né? Aí eu vou ter que ir junto para poder pegar algumas aulas lá também, para poder aprender. Você aprende, de repente você vai mergulhar e vai batizar também. Com certeza. Muito bem, amigos do esporte, nós vamos chegando ao final do nosso programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. Zé Maria Matar, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. Hein? Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, estarei sempre à disposição de vir aqui para falar de esporte e de outras coisas também que a gente vive numa sociedade campista, né? E a gente acaba podendo... servir também, dar um bate-papo, alguma orientação. Nós falamos hoje, por exemplo, de futebol, mas acabamos fechando em esporte marítimo.
A gente pode voltar a falar sobre ecologia, sobre alimentação. Não, e terá programas especiais aí. Os próximos programas tem esporte radical também. A gente já está preparando todo o material aí com esporte radical, porque vai chegando o verão e é uma pedida aí. E hoje em Campos o ciclismo está crescendo muito. Eu vejo, quando eu vou para Rio Preto, eu vejo muita gente de bicicleta. Ciclismo e corridas de rua. Exatamente. Nós estamos aí muito agora, bom. Vamos para a 6ª edição do Campus Rum, agora final de novembro, para início de dezembro, vai ter mais uma vez, e a gente só vai vendo que cada corrida aumenta o número de adeptos corredores na nossa cidade. É a prática que vai colocar. Pois é. Eu agradeço mais uma vez, breve a gente vai estar de volta aqui. Um abraço. E com isso vai ficando por aqui mais um programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.